importante para a nossa saúde e autoestima vai estar hoje aqui. Além de manter a boca saudável, gente, o cirurgião dentista, ele é responsável por garantir uma melhora, né, na autoestima. Uma vez que um bom sorriso, um sorriso bonito, né, deixa as pessoas mais confiantes. E na era das facetas e lentes de contato, né, a necessidade de tratamento ortodôntico é bastante comum entre os brasileiros, sendo que mais de 40% da população ela precisa corrigir problemas de má oclusão, que podem levar o problema aí a problemas como dores de cabeça, desgaste dos dentes, entre outras coisas, né? E por isso eu convidei hoje o nosso dentista Gustavo Santos, que é especialista em ortodontia. Ele vai estar aqui tirando todas as nossas dúvidas. Tudo bom? Seja bem-vindo, meu amigo. Deixa eu falar com você direitinho. Bom dia. Fica à vontade, viu? Obrigado. Mas olha, gente, como é que... Me diga uma coisa, doutor, como é que as pessoas, né, que estão aí nos vendo agora, como elas sabem, né, devem saber aí, que a pessoa está precisando de usar um aparelho, por exemplo. Será que eu preciso de usar um aparelho? Tipo assim, tem muita gente se perguntando, mas será que eu preciso? Meus dentes são tão alinhadozinhos, tão bonitinho, né? Mas aí tem uma dorzinha aqui de vez em quando, na mastigação eu sinto algo diferente. Será que eu preciso usar o aparelho? Né? E essa é a dúvida de muitas pessoas. E aí, qual é a hora de usar o aparelho? Todo mundo precisa, não precisa? Tem pessoas que precisam mais do que outras. Usar aparelho é só para quem tem os dentes tudo troncho, entramelado, a boca pequena, sem espaço. Explica um pouquinho pra gente. Vamos lá. Olho para lá, para você. Sim, pode ficar à vontade. Gente, primeiramente, bom dia. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. Eu me chamo Gustavo Santos, como nossa querida Marília já me apresentou. Então, Marília, o principal é você realizar uma consulta. A indicação é você procurar um especialista em ortodontia. Nós temos uma gama de especialidades dentro da odontologia, inclusive os clínicos gerais, que vocês vão procurá-lo inicialmente para tratamento clínico e eles vão direcioná-los para um especialista. A maioria das pessoas, elas sim, precisam realizar tratamento ortodôntico. Dificilmente uma pessoa ela vai ter os dentes totalmente alinhados, uma oclusão perfeita. Uma boa parte da população, ela apresenta maloclusões. E isso a gente vai identificar numa primeira consulta, que a gente vai avaliar clinicamente, minuciosamente aquele paciente. Vamos solicitar exames radiográficos, que são primordiais para que nós possamos, além de identificar, nos basear para fazer o planejamento do tratamento. Então é essencial, coloquem uma coisa bem na cabeça de vocês, é essencial procurarem um profissional especializado, procurar um profissional que entenda do que ele está fazendo, do que ele está falando e realização de exames, gente. É importantíssimo você realizar os exames radiográficos. Se uma pessoa chegar para você e lhe oferecer um tratamento com muita facilidade, desconfie. Desconfie, né? Porque Desconfie, tem que primeiro porque fazer a a gente radiografia sabe para que- saber como é que tá os dentes. Exatamente. O que é preciso, né, doutor? Fazer, enfim. Olha, deixa eu te perguntar outra coisa. Quais são os malefícios, né, para a nossa saúde causados pelo desalinhamento, né? Digamos que os nossos dentes estão desalinhados. Isso pode trazer malefícios pra gente? Sim, gente. Um dos principais é o acúmulo de restos de alimento entre os dentes. Por quê? Isso dificulta a higienização. Quando os nossos dentes eles estão apinhados, que são comumente chamados de dentes intramelados, a gente tem uma dificuldade para realizar a higienização. Então isso vai ocasionar o quê? Um acúmulo de restos de alimentos, provocando o desenvolvimento de tártaros, certo? Consequentemente, a gente vai ter um problema gengival, vai ter um desgaste de osso, tá? Além das inflamações, como a gengivite, que é comumente conhecida, e além disso, o mau hálito, que é extremamente desconfortável, né? Acho que é um dos principais, uma das principais patologias que incomodam ainda mais os pacientes, é o mau hálito. Quais são as vantagens de fazer um tratamento ortodôntico? As principais vantagens, além de você ficar bem com sua autoestima, ficar bem com seu sorriso, você sorrir com segurança, sorrir com confiança, tem a questão da mastigação. Tem muita gente que tem problemas oclusais que dificultam a mastigação.
além desses problemas que você falou, com dor de cabeça, eu recebo no meu consultório muitos relatos de pacientes que eles têm desconforto, principalmente para dormir. À noite sentem desconforto, uma coisa incrível. E após o tratamento, a gente consegue fazer com que esse paciente ele tenha uma oclusão satisfatória e consiga sanar esses desconfortos que são as dores, certo? Doutor, eu fico muito na dúvida, porque assim, quando a gente leva as nossas crianças para o dentista, né? Tem muitos que falam assim, olha, vai precisar, seu filho vai precisar usar aparelho. Mas aí o menino ainda está com um monte de dente de leite na boca. E a gente fica com aquela dúvida, mas por que usar aparelho com dente de leite, né? Com que idade, mais ou menos, as crianças elas podem começar a usar esses aparelhos? E por que hoje em dia eles já querem colocar, mesmo tendo os dentes de leite, né, o aparelho nas crianças? Dentro da ortodontia, existe uma linha que é a ortopedia funcional dos maxilares. É uma área específica para tratamento precoce, é um tratamento preventivo. Na ortodontia existe o tratamento preventivo e o tratamento interceptativo. O tratamento preventivo, ele inicia-se a partir dos 6 anos de idade. Você leva a criança para o ortodontista, ele vai identificar, porque é nessa idade, Marília, que a gente vai ter condições de fazer alterações na questão óssea, porque a criança está em desenvolvimento. Então a gente tem condições de intervir nesse espaço, nessa hora, tá? Para que a gente consiga, quando a criança estiver na adolescência, na fase adulta, resultados mais satisfatórios. Então, são intervenções que são realizadas precocemente para que a gente consiga um resultado futuro melhor. Mas aí os pais que estão em casa, né, eles podem esperar a criança pelo menos trocar os dentes? Ah, eu não quero fazer, né, colocar aparelho, porque às vezes é um aparelho desconfortável. Digamos que eu já vi que tem criança que bota no céu da boca, outra embaixo, né? Isso. Meu Deus, eu fico pensando como essas crianças devem sofrer pra caramba, né? E aí eu fico pensando, será que dá para esperar um pouquinho, né? Trocar todos os dentes e começar a fazer realmente o tratamento? Vai atrapalhar em alguma coisa futura? Isso vai depender de cada maloclusão. Há casos específicos que os pais não podem esperar, tá? A gente sabe que, infelizmente, a gente vai ter que intervir precocemente. Há casos, por exemplo, esse aparelho que você falou do céu da boca. Isso é um expansor. Tem expansores fixos e expansores móveis. Que é para abrir a boca? Isso, para abrir, expandir o céu da boca. Às vezes a criança, ela tem uma atresia maxilar e quando a maxila, ela não desenvolve. Então, esse tipo de aparelho, ele é utilizado para que a gente possa induzir essa maxila, a gente abre essa maxila para que a gente consiga um resultado mais satisfatório, certo? Então, é nessa fase que a gente consegue intervir com mais segurança, intervir para que a gente consiga um resultado permanente, entendeu? Maravilha. Já sou adulto, né? Adianta usar aparelho, doutor? Adianta sim, gente. Não existe idade para você colocar aparelho ortodôntico. Óbvio, a gente preconiza que quanto mais jovem, melhor. Mas não existe idade. Qualquer pessoa de qualquer idade, ela pode usar aparelho ortodôntico. No entanto, isso precisa ser avaliado minimamente por um profissional especialista em ortodontia, certo? E isso precisa ser planejado junto ao paciente. O que é que a gente preconiza para que o paciente inicie tratamento ortodôntico? Que ele tenha uma boa saúde bucal. A gente precisa ter uma adequação do meio bucal, que o paciente esteja saudável, para que a gente consiga iniciar o tratamento. Mas idade, ela não é um impeditivo para tratamento ortodôntico. Existem diversos tipos de aparelhos, né? Qual que é a diferença entre eles, doutor? Explica um pouquinho. Existe o aparelho alinhador, o aparelho que ele é assim, né? De metal, tem os mais transparentes. Explica um pouquinho pra gente sobre os tipos de aparelhos que hoje existem. Nós temos os aparelhos fixos e os aparelhos móveis, certo? Dentro dos aparelhos fixos, nós temos quatro tipos. São os metálicos convencionais, os porcelana, safira e o autoligado, certo? O autoligado a gente tem metálico e tem estético também.
O autoligado, vou começar por ele, porque ele é um dos carros-chefes dos nossos tipos de tratamento, certo? O autoligado, usa esse nome porque a gente não há necessidade do uso do elástico, o uso das famosas borrachinhas, certo? Ele tem uma aleta metálica e tipo uma portinha que ele vai fechar o fio e a gente mantém esse atrito durante todo o mês, ocasionando um resultado mais satisfatório e mais ágil com relação aos demais. Os demais tipos de aparelho, a gente tem o uso de uma borrachinha, certo? Para prender o fio no bracket que está preso ao dente. E, me desculpa pode falar. Intervir, esqueci do alinhador. O alinhador que eu está se usando Exatamente, bastante, o alinhador, né? É um sucesso hoje em dia, né? Com quanto tempo a gente vê o resultado com o alinhador, doutor? O alinhador, ele é muito relativo, porque existem alguns casos muito complexos que a gente não indica o alinhador. Por quê? O alinhador, a gente precisa de uma colaboração muito grande do paciente, porque o paciente, ele leva as plaquinhas para casa. Então, ele precisa fazer o uso das placas continuamente, certo? E enquanto o aparelho fixo, ele vai ficar fixo na boca do paciente, ele vai comparecer às consultas e a gente vai fazer a mecânica. Mas é uma excelente opção para quem tem casos para tratamentos leves ou até mesmo retratamentos para profissionais de mídia, para artistas que não querem aparecer com o aparelho fixo. É uma alternativa excelente. Infelizmente, hoje em dia, o custo ainda é um pouco elevado no mercado. Mas como tudo ao longo do tempo vai se popularizando, vai chegar um momento que a gente vai ter um custo um pouco mais acessível para toda a população. O alinhador, né, também tem que ser usado direto, né? Não é ficar, não quero usar agora não, vou tirar. Senão também não vem o efeito, né, doutor? Tem que usar pelo menos um determinado tempo durante o dia. Exato. Tirar apenas para comer, escovar os dentes, né? Eu acho que é o ideal. E depois recolocar novamente. Por quanto tempo uma pessoa ela precisa usar um aparelho ortodôntico, né? Vai depender de como estão os dentes dessa pessoa. Isso. E de quanto em quanto tempo tem que estar fazendo aquela a revisão, né? Um apertamentozinho, tem que estar sempre ajustando a manutenção. Isso. O tempo de tratamento, ele é bem relativo. Vai ser de acordo com a má oclusão do paciente, certo? Mas a média de tratamento, ela vai girar em torno de 24 meses, tá certo? E os intervalos de manutenções, eles vão ser intervalos a cada 30 dias, para que o paciente retorne e a gente identifique se aquela mecânica, aquela ativação que a gente realizou, ela surtiu o efeito e a gente possa evoluir o tratamento. Bora lá, agora cuidados com a higiene, que eu acho que é super, né, assim, é primordial, porque assim, quem usa aparelho, gente, tem que ter o maior cuidado também na hora da escovação, da higiene, principalmente quem usa aparelho, às vezes tem que botar as liguinhas, ó. Gente, essas liguinhas aí, ninguém merece não, viu, doutor? Ficar usando essas liguinhas, né? É muito ruim. Quando é um caso assim, para usar umas liguinhas, que tipo de caso a pessoa tem que realmente usar essas liguinhas, né, na boca, doutor, dessa forma? Esses elásticos. Explica um pouquinho pra gente, esses elásticos aí, esteticamente, né, gente, não é tão bonito, fica aquele negócio esquisito, né? Mas assim, a gente vê que tem alguns casos que são, tem que ter, né, esses elásticos. Isso. Né? Esses elásticos, embora eles sejam desconfortáveis, esteticamente eles não sejam tão bacanas, mas eles são aliados primordiais. Porque é através desses elásticos que a gente consegue ajustar essa oclusão do paciente, certo? O que é a oclusão? A oclusão vai ser o encaixe da arcada superior com a arcada inferior. Certo. Então, eles precisam estar bem encaixados para que você consiga, na alimentação, triturar e cortar os alimentos corretamente. Certo. Então, esses elásticos, eles vão nos ajudar a ocluir esses dentes de maneira satisfatória que você consiga fazer uso dos seus dentes de fato. A limpeza, né? Eu vi aí uma escovinha diferente. Tem aquelas escovinhas diferentes para limpar o aparelho, né? Como que deve ser a escovação, a limpeza dos dentes, quando a gente usa aparelho? Esse caso específico é uma escova interdental. É a mais indicada para quem usa aparelho ortodôntico. Por quê? Ela vai entrar entre o fio, o dente e o bracket, higienizando corretamente e removendo os restos de alimentos que a gente vai ter entre o bracket. É uma das maiores deficiências, dificuldades, na verdade, você higienizar
com o Bract, porque às vezes a pessoa passa a escova só em cima e esquece de escovar por cima do Bract, abaixo do Bract e na lateral, certo? Então a gente faz uso dessas escovas interdentais. Há ainda outros tipos de escovas, as convencionais, que elas têm um rebaixamento no meio, para quando você passa a escova na superfície do dente, as cerdas elas vão acima, abaixo do Bract e no meio. E ainda outra alternativa que eu costumo indicar muito para os meus pacientes, que são as escovas elétricas. Elas têm um custo um pouquinho mais alto, mas é melhor. Mas ela tem um resultado muito satisfatório, porque é por vibração elétrica. Então, você apenas encosta o dente, não precisa nem pressionar, tá? Tanto que você pressionar muito, ela não aciona, certo? E ela consegue realizar uma higienização muito satisfatória. Lembrando que não é só a escova, a gente vai ter que ter uso da escova, uso do fio dental e uso do enxaguante bucal. Fio dental, principalmente, é primordial, né? Para que a gente remova os restos de alimento que estão entre um dente e outro. E com aparelho, eu já usei aparelho, né? Então, assim, é complicado para você passar o fio dental, viu, gente? Mas tem um fio dental específico, né? Para quem usa o aparelho, mas, assim, é primordial mesmo. Agora, olha, tem muita gente que usa aparelho por mais de 4 anos. E tem gente que eu conheço que já deve ter mais de 10 anos com aparelho e não tira. Gente, tu vai tirar esse aparelho, não, tudo com os dentes tudo alinhadozinho, bonitinho, mas ainda continua usando aparelho. É normal usar mais de 4 anos um aparelho ortodôntico, doutora? Essa questão de tempo, ela vai ser muito relativa, como eu disse para você. A gente tem aí uma média de tratamento de 24 meses. Certo. No entanto, tem pessoas que passam um tempo mais elevado, mas eu vou contar um segredinho aqui para você. Segredo de profissional. As pessoas dizem, eu estou usando faz 10 anos. Mas quando você vai contabilizar a frequência daquele paciente, ele foi 2 anos de tratamento. Então, às vezes, o paciente vai 1 mês, não falta vai 3. Gente. A gente tem 12 meses no ano. Tem paciente que vai 3 meses no ano. Obviamente que isso é uma coisa esporádica, assim. Tem paciente que tem compromisso, de fato, com o tratamento. E tem paciente que usa o aparelho por enfeite, eu costumo assim dizer. Acha bonitinho, já se acostumou, tá ali na boca, tudo exatamente. certo. Mas aí a gente costuma orientar o paciente, gente, você quer um tratamento, quer seu sorriso bacana, legal, e tem que ter compromisso, porque o tratamento ortodôntico é um tratamento como outro qualquer. Às vezes as pessoas acabam por desvalorizar um pouquinho, mas é um tratamento como outro qualquer, é um tratamento de saúde. Então precisa ter compromisso do paciente, e precisa ter compromisso do profissional. A gente tem o nosso compromisso, mas o paciente tem que colaborar. Quando há uma colaboração mútua, a gente consegue resultados mais rápidos e mais satisfatórios. Maravilha. Agora, para a gente finalizar, quero saber o seguinte. Tirou o aparelho, tem que usar a contenção. Por quanto tempo, até quanto tempo essa contenção tem que ficar lá? Exatamente. Você tocou num ponto primordial. O que é que acontece muito? Às vezes finaliza o tratamento ortodôntico e não usa a contenção. Os dentes, eles têm memória. Então, a tendência é eles voltarem para a posição que eles estavam. Obviamente, eles não vão voltar para a mesma posição, mas eles têm uma tendência de se movimentarem novamente. Então, a gente precisa usar as contenções, certo? Geralmente, a gente indica, no mínimo, 1 ano de contenção após a remoção do aparelho. Há uns casos mais específicos que a gente tem um apinhamento mais severo, que a gente indica um tempo maior. Mas aí a gente indica, no mínimo, 1 ano, e o paciente precisa ficar fazendo acompanhamento pelo menos a cada 6 meses. Maravilha. Doutor, muito obrigada por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente, viu? Obrigada por ter esclarecido aí as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada. Eu agradeço muito o convite, tá, gente? É uma satisfação imensa estar aqui passando essas informações para vocês. E se quiserem tirar mais dúvidas, mais esclarecimentos, me sigam no Instagram, @Dr. Gustavo Santos P. Muito obrigado. Tá aí, minha gente. Olha só agora.